Entendemos então como funciona o sistema de permissões do Laravel sem auxílio de pacotes e nem nada do tipo. O que nós vamos fazer agora então é entender como utilizar o pacote da Spat para nos dar mais poder e versatilidade na hora de gerenciar essas permissões. Vamos então aqui no nosso navegador procurar por Laravel Permission. Está aqui o nosso pacote lá da Spat. Atualmente ele está na versão 6. E o que esse pacote faz? Ele basicamente nos dá versatilidade na hora de trabalhar com o sistema de permissões. Ele por si só não vai dar as permissões para o usuário gerenciar. Quem vai fazer isso é o próprio Laravel. Mas esse pacote nos auxilia na hora de gerenciar as permissões. Como? Podendo dar permissões e armazenando isso dentro do banco de dados, podendo dar permissão para um determinado usuário fazer alguma coisa, criar grupos de usuários e colocar esses usuários lá dentro, que esses grupos de usuário por si também têm as suas permissões e tudo mais. Então ele facilita nesse processo, mas ele por si só não vai dar as permissões na sua utilização ali mais básica. Então vamos agora instalar o nosso pacote aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai copiar aqui o comando do Composer, vai colar aqui no nosso terminal e ele vai fazer a instalação. Em seguida, basta você copiar aqui então esse comando aqui para poder publicar o que é necessário para esse pacote funcionar, que no caso é a configuração e a migração para ele poder criar no banco de dados esses arquivos. Aqui eu já tinha rodado esse comando, então ele não criou novamente. Mas ele vai criar aí o config permission e a migração também para poder criar as tabelas que ele precisa para poder te auxiliar nesse gerenciamento de permissões. Feito isso, então, o que a gente precisa agora é adicionar lá no nosso user model a trait hasRoles. Aqui a gente já adicionou aqui também hasRoles lá importado da Spat. Bom, feito isso, então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai começar a tratar o nosso teste. Vamos lá, então, rodar aqui o nosso teste, verificar se está tudo ok. Teste executado. E aqui ele já falhou para mim lá na parte de atualizar um post. Vamos ver qual que é o erro que ele deu aqui. Foi um 405. Post controller, update. Tá? Agora a gente já verifica isso daí. Eu vou tirar ali o gate, vamos ver aqui. Tá, agora a gente já visualiza ali o que é esse erro em específico, mas agora vamos tratar da questão em permissão, das permissões. Bom, aqui então nas permissões a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso agora, eu vou continuar utilizando as policies, obviamente, mas eu preciso de criar essas permissões. Aqui na própria documentação aqui, quando a gente coloca aqui na utilização básica aqui, a gente vê aqui que precisa adicionar lá a nossa trait, a gente já adicionou, e a gente pode criar os grupos de usuários das permissões. A gente pode também dar permissão direta para o usuário, mas primeiro vamos aprender a fazer isso com grupos de usuários e depois damos as permissões diretas. Eu posso criar esse grupo de usuários, gerenciar isso, como você pode ver, um CRUD básico, de diversas maneiras. Eu não vou criar aqui um CRUD em específico. Por quê? Porque isso varia muito das necessidades de cada aplicação. Então vou criar isso daqui de uma forma mais simples possível, que vai ser lá dentro dos nossos seeds. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso. Eu vou criar aqui então um novo seeder, por exemplo. Vou digitar aqui então php artisan make seeder permission seeder. Seeder criado, então, agora que eu posso criar as minhas permissões. Vou criar aqui, então, um grupo de usuários chamado administrador, que tem as suas permissões. Então, aqui eu vou chamar de admin, vou criar aqui esse grupo, create name admin, aqui admin maiúsculo, e agora eu vou adicionar as permissões para esse grupo. Eu posso fazer isso através do give permission to.
E aqui eu posso passar as permissões. Tem um detalhe aqui muito importante. Aqui eu vou trocar esse traço por ponto. Eu gosto de utilizar dot notation. Então, principalmente para permissões. Então aqui eu vou trocar por dot notation. Bom, aqui então a gente tem a parte onde a gente dá as permissões para o usuário. Mas eu vou executar isso aqui e você vai ver uma falha acontecendo, que é o detalhe que eu quero explicar para você. Bom, aqui então eu vou pegar aqui lá no meu database seeder e aqui eu preciso de chamar a minha outra seeder lá. Como que eu posso chamar essa seeder? Vamos ver aqui. Se não me engano é this call e eu passo aqui o meu permission seeder. Aqui já está dentro da mesma pasta, então não preciso de importar. Vou executar aqui o PHP Artisan Migrate Seeder. PHP Artisan Migrate fresh --seeder. Eu já tenho esse alias criado, então por isso eu tinha até por hábito digitado aqui antes o mfs, que é um alias para esse mesmo comando, e é o que eu vou utilizar a partir desse momento aqui. Mas quando eu digitar mfs, você entenda que eu estou digitando PHP Artisan Migrate fresh --seeder. Ele deu um erro aqui então para mim falando, olha, você está querendo adicionar uma permissão chamada postcreate, mas essa permissão ainda não existe lá no banco de dados, tá? Então o que a gente precisa de fazer nesse caso? Ou você pode criar aqui as suas permissões anteriormente, ou você pode criar essa permissão aqui dentro. Eu vou então criar essa permissão aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar aqui então permission, e aqui eu vou chamar o first or create. Ele vai tentar pesquisar essa permissão. Se ela existir, ele simplesmente vai retornar lá a permissão. Se não existir, ele já vai criar ela no banco de dados para mim. Então aqui eu estou criando o create, o update, delete view e vou adicionar aqui o view n também. Prontinho. Vou executar novamente aqui o seed. E agora sim ele conseguiu criar o meu grupo de usuários e adicionar as permissões para ele. Lá no meu post policy, então, eu vou falar agora que só pode criar um determinado um post se por acaso o usuário tiver permissão para poder criar o post. A mesma coisa eu vou fazer aqui no update também. Posso fazer em qualquer outro lugar também. Então aqui, obviamente você poderia adicionar novas regras também, como aqui o próprio Copilot dá a sugestão de, olha, somente o autor desse post pode editar. Então você pode adicionar a lógica aí que você quiser, desde que retorne no final verdadeiro ou falso. Bom, vou então executar o meu teste, art teste, e ele continua dando erro aqui na parte de atualização. Aqui ele está dando erro 405. Vamos ver o que é o erro 405. Erro code HTTP 405. Método não permitido. Tá. Então ele está dando erro de método não permitido. Eu acredito que eu tenha dado um Ctrl Z aqui e excluído isso, essa parte desse código, porque eu tenho que criar o post antes. Post factory create, beleza. E tenho que passar o ID do post aqui. Eu devo ter dado um Ctrl Z ali e feito apagar essa parte do código e ele falhado. Beleza, ótimo. Então aqui, o que ele fez agora? Olha, ele tentou ali, deixa eu só limpar aqui o meu terminal, executar novamente. Ele tentou então aqui atualizar o meu post e ele deu erro porque ele falou, olha, não existe a permissão post update criada lá no seu banco de dados. Isso por quê? Porque lá no meu peste, a gente está realmente aqui limpando o nosso banco de dados, mas o banco de dados ele não está sendo populado. Então a gente precisa de popular o nosso banco de dados lá com o nosso seeder das nossas permissões antes de executar o nosso teste, porque senão ele vai criar o banco de dados vai estar limpo e na hora de eu verificar a permissão, ela realmente não existe no banco de dados.
Como que eu posso corrigir isso daqui então no meu teste? Eu vou chamá-lo lá o meu before each all, e aqui, se não me engano, a gente tem aqui um método para a gente poder popular o nosso banco de dados. Vamos ver se o call vai funcionar aqui. Só que aqui não é o database seeder, é o permission seeder. Vamos ver se ele vai conseguir popular o nosso banco de dados dessa forma. Se não conseguir, a gente vai lá olhar na nossa documentação. Então aqui ele não foi. A memória falhou então. Vamos lá olhar aqui então se a gente já tem aqui nessa primeira parte da documentação. Não tem? Consider um teste para o teste. Vamos olhar aqui. Tem um desse seed, né? Então vamos pegar aqui, ver se vai funcionar com seed. Perfeito. O seed funcionou e agora ele está dando outro erro para a gente, que é o 403. Por que está dando erro 403? A gente criou as nossas permissões, ela existe, ele conseguiu verificar lá no banco de dados, mas o usuário não tem a permissão. Por que o usuário não tem a permissão? Porque a gente não adicionou ele no grupo que tem a permissão para poder criar os posts. Então agora sim nós vamos adicionar o grupo dentro do usuário dentro do grupo que tem as permissões. Então aqui a gente vai fazer user assign acho que é assim, assign role, e a gente coloca aqui o nome do grupo que a gente quer adicionar esse usuário. Então aqui o que eu estou fazendo, olha, na hora de criar um post, antes de criar, adiciona esse usuário lá naquele grupo de admin. Como o grupo de admin tem a permissão para criar, foi o que a gente fez aqui, ó. O grupo de admin tem a permissão para criar, atualizar, deletar, visualizar e listar os posts. O usuário também, quando ele estiver dentro do grupo, ele tem que ter essa permissão. Então aqui, quando eu executar o meu teste, eu espero que na parte de criação ele consiga passar. Olha, aqui ele passou. Por quê? Antes de executar lá o meu teste, aqui, eu adicionei o usuário dentro do grupo de admin. Para poder passar agora também na atualização, eu vou adicionar o usuário também no grupo de admin. Executei aqui e agora sim o meu teste passou com sucesso. O que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte, olha, esse grupo de usuário não vai ter mais acesso a atualizar os posts. Então eu vou remover lá a permissão de atualização. Vou comentar isso daqui. Vou executar o meu teste e espero que falhe lá na atualização. Falhou. Mas o grupo de usuário admin não tem permissão de atualizar, mas eu quero que especificamente o usuário aqui que eu estou fazendo o teste, ele passe a ter essa permissão de forma direta. O grupo não tem, quem está lá dentro do grupo vai continuar sem ter essa permissão de atualizar o usuário, mas esse usuário em específico, ele vai ter a permissão de atualizar o post. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vai lá e coloca assim, user, give permission to, e coloca aqui a permissão direta que esse usuário vai ter. Da mesma forma que vai acontecer, olha, se essa permissão não existir no banco de dados, ele vai dar o erro para a gente falando que a permissão não existe no banco de dados, a gente vai precisar de criar ela. Provavelmente vai acontecer esse erro para a gente, tá? Então vamos lá executar aqui o nosso teste e foi o que aconteceu aqui, ó. Não existe a permissão com o nome post update lá no nosso banco de dados. Como que a gente pode corrigir isso daqui? Eu vou criar essa permissão aqui antes de criar lá a minha role. Tá? Então aqui eu garanto que ela exista lá no banco de dados. Essa permissão existe no banco de dados, não foi adicionada em nenhuma entidade nesse momento, não tem nenhum usuário, não tem nenhuma role. Eu estou criando ela aqui apenas para ela existir no banco de dados. E eu estou adicionando aqui, sim, eu estou adicionando ela dentro do meu usuário. Então, eu vou executar agora o meu teste e prontinho, funcionou com sucesso. Agora ele não deu aquele erro. Poderia também ter feito da mesma forma, o Feature ou Create aqui também, sem nenhum problema. Mas como eu quero deixar algo mais reaproveitável, eu vou deixar aqui em cima
essa permissão. E agora eu poderia também aqui ter feito o seguinte: se eu quero agora passar a deixar esse grupo de usuário ter essa permissão, posso passar o nome aqui da permissão também, sem nenhum problema. E agora, quando eu executar meu teste, continua funcionando, tá? Então, basicamente aqui a gente conseguiu agora entender que eu posso ter grupos de usuários com as suas permissões e eu posso adicionar permissões diretas também em um determinado usuário. Só para a gente poder ter um pouco mais de certeza, o que eu vou fazer aqui agora? Aqui ainda no meu atualizar, eu vou adicionar um outro usuário. Então aqui, eu vou apenas renomear isso aqui para admin, por enquanto. Admin, beleza. E agora nesse outro usuário, eu vou chamar esse outro usuário apenas de user. Vou deixar ele aqui com um e-mail aleatório. E eu vou adicionar esse usuário no grupo de admin. Ótimo. Aqui no grupo de admin, eu não tenho a permissão de atualizar. Então eu espero que, se eu vir aqui e executar esse método aqui, logado. Primeiro eu vou logar lá com o meu usuário comum. Vou mover isso aqui para cima. Vou organizar isso aqui. Beleza. Então aqui, logado com o acting as com o meu usuário comum, que é um admin, mas ele só está no grupo de admin, ele não tem a permissão direta para poder atualizar um post. Se eu chamar, eu quero que ele dê um erro lá, informando que ele não tem autorização para poder editar o post. Então aqui eu vou verificar os dois cenários. Usuário que não tem permissão e usuário que tem permissão para poder editar o post. Vou executar aqui o meu teste. Executo o teste e o teste funcionou com sucesso. Deixa eu só. Ok. Então aqui eu executei o meu teste e ele funcionou com sucesso. Ele falhou aqui quando o usuário não tem permissão, ele está dentro do grupo de administração, ótimo, mas ele não tem permissão direta. Ele falhou aqui então como esperado e quando o usuário tem permissão direta, ele conseguiu atualizar o post e funcionou como esperado também, retornando ali o status com sucesso. Como você pode ver, é muito simples a gente trabalhar com o pacote da SPAT. A gente continua utilizando ali os mesmos métodos que são utilizados no Laravel padrão, mas a gente tem algumas vantagens agora. Se não me engano, você pode utilizar inclusive o can aqui, que é do próprio Laravel também, para a gente poder verificar essas permissões. Vamos fazer esse teste aqui. Refatorei para can e ele também verificou ali a permissão da mesma forma. Então você pode verificar das duas formas, tanto verificando através do método específico do model do pacote da SPAT, que é o hasPermission2, e o can também, que não é do pacote da SPAT, mas ele faz com que o pacote da SPAT faz com que seja possível verificar através do método do próprio Laravel, que é o can também. Você pode utilizar das duas formas. Existem diversas outras formas e outras possibilidades também da gente utilizar esse pacote. Eu não vou abordar todas aqui, aqui é apenas uma introdução para a gente poder aprender a trabalhar com as permissões no Laravel, mas se você tiver interesse, você pode buscar aqui por mais possibilidades, que tem aqui a documentação é bem extensa, tem muitas coisas que a gente pode utilizar nesse pacote, ele é bem versátil e auxilia muito a gente na hora de trabalhar com permissões. Vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.